Olá pessoal, tudo jóia? Pode dizer uma aula rapidinha aqui sobre semelhança de triângulos para que a gente possa dar continuidade a essa parte da geometria plana. O que eu tenho para passar para vocês é a parte realmente da consequência. Nós vimos logo depois que estudamos a parte de Tales, a parte de proporcionalidades de uma figura, nós temos a semelhança de triângulos como sendo realmente a consequência do teorema de Tales. Quando a gente tem as figuras que são proporcionais, a gente faz o prolongamento e a gente fecha pelas duas transversais e fecha um triângulo. Não somente nessa situação, mas em qualquer situação onde envolvam triângulos ou qualquer outras figuras que sejam classificadas como semelhantes. Vamos falar disso aqui agora. Vamos pegar, por exemplo, aqui um triângulo, coloquei aqui a razão de semelhança, que nós vamos chegar nela. Esse triângulo que nós temos, vamos falar da semelhança de triângulos. Dois triângulos são chamados de semelhantes C. Observe que aqui nós temos dois triângulos, um triângulo pequeno aqui em cima e um triângulo maior usando a figura inteira. Então, primeira coisa, eles têm que apresentar a mesma característica. Dois triângulos vão ser semelhantes quando eles tiverem o mesmo formato de triângulo. Então, por exemplo, um triângulo equilátero não pode ser semelhante a um triângulo isósceles, não tem a mesma característica. Um triângulo equilátero não pode ser semelhante a um triângulo retângulo. Então, tem que ter sempre as mesmas características. Para que isso aconteça, eles têm que apresentar ângulos correspondentes de mesma medida. Quando dois triângulos têm ângulos de mesma medida, eles podem ser iguais ou semelhantes. Já nós vamos falar disso. E tem que ter lados correspondentes que sejam proporcionais. Essa palavrinha aqui é importante, correspondentes. O que significa isso? Que estão na mesma relação, com a mesma posição. Então vamos observar nessa nossa figura que nós temos aí ao lado. Então nessa figura, os ângulos correspondentes têm a mesma medida, como eu acabei de dizer. Vamos pegar o triângulo grande em relação ao triângulo pequeno. Aqui eu fiz o contrário, né? Eu escrevi triângulo grande com relação ao triângulo pequeno e na verdade peguei triângulo pequeno com relação ao triângulo grande. Então vamos lá. Então aqui quando eu pego o triângulo pequeno, o triângulo ADE, deixa eu voltar uma coisinha aqui para a gente fazer certo. O triângulo ADE, peguei o triângulo pequeno. Ele é semelhante ao triângulo ABC, o triângulo grande, porque o ângulo A é comum aos dois triângulos. O ângulo D do triângulo pequeno é correspondente ao ângulo B, porque estes dois ângulos aqui têm a mesma medida. Isso é ser correspondente. Do outro lado, o ângulo E é correspondente ao ângulo C, porque os dois também têm a mesma medida nessa relação. Ok? Aí, a partir disso, a gente forma as chamadas razões de semelhança, que é isso daqui, a encontrar a proporcionalidade, ou seja, este lado AD equivale ao lado AB, existe então a correspondência. O lado AE equivale ao lado AC, então aí existe a correspondência. E o lado ADE equivale ao lado BC. A correspondência gera os lados proporcionais, a proporção entre os lados da nossa figura. Então, isso tudo vai valer para todas as medidas lineares da nossa figura. O que são medidas lineares, César? Os lados são medidas lineares. Outra coisa que a gente calcula como medida linear, o perímetro da figura. Todas as sevianas, mediana, mediatriz, bissetriz, altura, que estão dentro do triângulo, elas também são chamadas medidas lineares. Então, todas elas estão à mesma proporção. E essa relação que eu coloquei aqui embaixo, a mesma razão, ou seja, se eu dividir um lado pelo outro, o lado pelo outro, o lado pelo outro, o perímetro, a soma dos lados, altura pela altura, como eu peguei aqui, triângulo pequeno por triângulo grande, eu cometi um erro aqui em cima, me perdoem novamente, aqui é triângulo pequeno por triângulo grande. Todas as medidas de cima são do triângulo pequeno, do triângulo de cima da nossa figura. E todas as medidas de baixo são do triângulo grande, todas as medidas da nossa figura. E nós falamos que todas essas frações estão sempre a mesma razão, estão sempre a mesma proporção, e aí nós temos a razão K. Aí vem a característica. Se o valor de K for maior do que 1, significa que o primeiro triângulo, quando a gente pega a razão de semelhança aqui, a ordem de semelhança, o primeiro triângulo é maior do que o segundo. Quando a gente faz aqui o K é igual a 1, quer dizer que o primeiro triângulo é igual ao segundo. E aí vem a palavra semelhança e sai e vira congruência. Triângulos que têm a mesma medida. E se o K for menor do que 1, o primeiro triângulo é menor do que o segundo triângulo, que seria o caso deste problema aqui. O número de cima menor do que o número de baixo, a razão seria uma fração. Então vamos fazer um exemplo aqui para que a gente possa fazer o cálculo. Então se eu pegar aqui, no triângulo, retângulo, ABC da medida na figura abaixo, qual a medida de x em centímetros? A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a ordem de semelhança. Então o que eu peguei?
triângulo ABC semelhante ao AB', C', que eu coloquei uma linha, mas é o AB', C'. Então, monto as razões de semelhança, ABC, AB está para AB, a linha aqui, AB', AC está para AC' e BC está para B', C'. Montando as proporções, eu coloquei os valores numéricos que nós temos. AB vale 12, o outro vale X, AC e a C' não tem essa medida, por isso eu cancelei, eu coloquei um X ali eliminando essa fração. E eu tenho a última que seria 8 para 6. Com esta proporção, a gente chega, simplificando 8 e 6, multiplico em cruz, nós chegamos no valor de que x igual a 9, letra C do nosso exercício. Então, a parte de semelhança, como eu disse, o mais importante de tudo que a gente tem de semelhança, eu vou até pegar uma caneta aqui para dar o destaque. A parte mais importante é essa aqui, ó, a ordem de semelhança e as razões de semelhança. E isso é o mais importante que a gente tem que fazer em toda a característica, em todos os problemas de semelhança. Beleza? Certo? Casos de congruência, casos de semelhança, aquele negócio de lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, isso é coisa de ensino fundamental. A gente que vai fazer, que está chegando agora no final do nosso caminho, estamos no ensino médio, a gente precisa saber trabalhar com a semelhança. Essas relações não são necessárias para nós no momento. Perfeito? Muito obrigado, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.